Ok, já estamos gravando o nosso terceiro encontro da nossa tutoria Pregação e Pregadores. Sejam todos muito bem-vindos, tá, ao nosso encontro. E hoje nós vamos fazer um bate-papo, ok? Nós vamos fazer um bate-papo aqui bem instrutivo, tá? Geralmente, quando a gente faz a tutoria, a primeira, a segunda e a última aula são aulas um pouquinho mais teóricas, e essa aula, que é a terceira, né, esse encontro que é o terceiro, é um encontro um pouquinho mais de caráter informal, né? Porque nós vamos conversar, e a gente vai ter a oportunidade de trocar experiências, tá? E nesse sentido, eu gostaria que vocês também eventualmente participassem, né? Pode colocar sua opinião, né? Pode colocar sua experiência, porque hoje o tema da nossa tutoria, o tema do nosso encontro é falarmos sobre a preparação. Como que nós preparamos o sermão e um pouquinho mais além, né? Como que nós nos preparamos, né? Então, o objetivo geral desse encontro é falarmos sobre preparação em todos os sentidos, né? Não somente a preparação daquilo que nós falamos na aula anterior do esboço, mas uma preparação relacionada à questão nossa acadêmica, à questão espiritual e também, por último, a questão ligada à nossa preparação pessoal, né, para o aspecto da pregação. Um texto que eu gostaria de ler com vocês, se você tiver a sua Bíblia, você pode procurar 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante, né? É Paulo mandando uma carta para o seu discípulo, o Timóteo. Paulo já no fim da sua vida, e Paulo faz uma carta com um tom de despedida. E fazendo isso, ele dá várias dicas e várias diretrizes daquilo que Paulo espera que Timóteo ele faça. E uma das coisas mais importantes que Paulo fala é em relação ao preparo dele como pregador. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: relembre a todas estas coisas, né? Dando testemunho solene diante de Deus para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isto avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Até aí. Então, Paulo, ele está falando sobre o preparo que as pessoas devem ter em relação ao ministério e especificamente relacionado ao seu ofício de pregação. O que Paulo começa dizendo é que ele deve relembrar dessas coisas, né? Dessas coisas o quê? Tudo aquilo que faz parte do conteúdo da segunda carta de Timóteo, tudo que faz parte do conteúdo da primeira carta de Timóteo, e tudo que faz ou fez conteúdo de toda a vida que Paulo teve junto com Timóteo, servindo a Deus aonde eles estivessem indo, ministrando a palavra, todo o ensino que Paulo lhes confiou. Então, quando nós falamos de preparação, nós temos que nos lembrar de um aspecto muito importante,
que quando nós nos colocamos para pregar e quando nós nos colocamos para ministrar a palavra de Deus, nós antes devemos ser ministrados pela palavra de Deus. Então, quem prega tem que, por definição e por obrigação, ser um bom ouvinte. Aquele que fala na frente dos outros tem que ter a disposição de, quando ele não estiver falando, ele poder fazer o quê? Ouvir. Ouvir de forma tranquila. Ouvir para aprender. Porque o que muito acontece na vida dos pregadores é que, efetivamente, as pessoas pregam, querem pregar bastante, mas quando chega a hora de você não pregar e você ouvir alguém pregar, você se coloca numa disposição que não é a disposição que Deus, ele quer que você tenha. Porque ao mesmo tempo que você é pregador da palavra de Deus, você não conhece toda a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um efeito de ensinar você, de guiar você. E toda a oportunidade que nós não estamos pregando e estamos escutando, nós devemos nos comportar exatamente como qualquer crente que está sentado na igreja, ouvindo com atenção a pregação da palavra de Deus. Então, quem não é bom ouvinte, diante de Deus não vai ser um bom pregador. Pode ser até um bom pregador no sentido de retórica, das pessoas eventualmente falarem que você é bom, mas a nossa posição diante de Deus fica numa posição muito fragilizada, porque é como se nós quiséssemos apenas ensinar e tivéssemos pouca disposição para aprender. Aquilo que a palavra de Deus chama de um espírito ensinável, um coração ensinável, é aquilo que todos nós devemos fazer. E o engraçado é que quando nós pregamos e quando nós pregamos de forma frequente, nós temos a tendência de achar que a nossa maneira de pregar é a mais correta. E quando nós escutamos outra pessoa pregar, é automático que nós sejamos mais críticos, e quando nós somos mais críticos, nós já não estamos ouvindo a palavra de Deus com aquela humildade e obediência que nós queremos que as pessoas tenham ao ouvir a nossa palavra. Então, não é? Você com certeza já sentiu isso. Se você já prega há algum tempo, você fica criticando quando outra pessoa prega. Oh, aquela pessoa pregou desse jeito, né? Eu não faria desse jeito. Usou esqueceu o texto em algum lugar, fez a aplicação que não deve. Coisas que fazem parte da nossa natureza. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, com certeza, mas que nós, ao nos prepararmos para sermos pregadores, devemos nos preparar antes para sermos bons ouvintes. Porque a Bíblia mesmo nos ensinou que melhor é ouvir. Melhor é ouvir do que falar. Então, se nós estamos pecando no ouvir, é porque nós estamos dando evidência de que nós não estamos dispostos a aprender com outras pessoas. E sempre há algo para aprender com alguém. Até aprender aquilo que você não pode fazer ou não deve fazer, todo mundo aprende. Então, você tem que estar fixado. Então, por exemplo, dos pregadores no Brasil, eu admiro vários pregadores, mas um que eu já vi fazer isso repetidas vezes é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele tem um estilo de pregar, que é um estilo, né, que é um estilo que não é dele, né, que é um estilo, vamos dizer assim, redondinho em termos de formatação homilética. Mas a minha atenção vai muito quando ele não prega e ele está presente no culto. E você pode prestar atenção, ele sempre está com os olhos voltados para o pregador. E quando ele pode, ele sempre está com um bloco de anotação, anotando o que a pessoa está pregando. Então, se você vê, o reverendo Hernandes Dias Lopes é um cara que prega uma vez, prega todos os dias quase do ano, e antes da pandemia ele tinha uma agenda louca, né? Cada dia ele estava num lugar do país. Tinha dias que em um dia ele conseguia estar em Belém e em Joinville, por exemplo. Assim,
ele tem um dom muito grande da oratória, de falar, mas o que mais me chama a atenção num pregador é a sua disposição para ouvir. Então, isso faz parte de uma preparação prévia no caráter do pregador. Será que nós estamos dispostos a ouvir outras pessoas? Será que a gente é muito crítico quando ouve a pregação de outras pessoas? Né? Isso acontece quando a gente estuda muita teologia também. A gente acha que só a gente está certo e que o outro está falando asneira. Mas não necessariamente, né? O falar asneira pode acontecer, inclusive, conosco aqui, né? Todo mundo já tem uma experiência de ter falado uma asneira já na vida e no púlpito. Imagina se quem está ouvindo é tão impassivo, né? Ao ponto de te julgar e te desqualificar por um erro que qualquer um de nós pode cometer. Então, relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene de Deus para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Então, nós ficamos aí muito sensíveis, né? Por causa do nosso ofício, a gente quer brigar por causa de palavras e Paulo é categórico. Isso não ajuda ninguém, não ajuda os ouvintes, não ajuda a igreja. E Paulo, ele dá a palavra final aí. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, duas coisas que o apóstolo Paulo fala no nosso caráter e no nosso ofício. Ser um obreiro aprovado está relacionado a nós como crentes. Manejar bem a palavra está relacionado a nós como pregadores. Então, pela ordem dos fatores que Paulo apresenta, primeiro vem o ser crente de verdade e depois vem o pregar. Aos olhos de Deus, isso é muito claro. Tá? Pode não ser claro, por exemplo, a audiência. Você pode enganar a sua audiência, você pode manipular a sua audiência, mas Deus, ele sabe e ele conhece tudo o que está acontecendo. Então, para o pregador, não é importante apenas manejar bem a palavra da verdade. E a gente só fica com essa parte do versículo. O importante é procure apresentar-se a Deus aprovado. Olha só, é um convite. Procure apresentar-se a Deus. Ou seja, não é um elemento meramente passivo, mas requer do nosso esforço. Né? A gente tem que se esforçar para isso. A gente tem que demonstrar vontade em relação a viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida aprovada diante de Deus. E lógico, nesse quesito, todos nós temos muito a melhorar. Temos muito mesmo na nossa vida de santidade, na nossa vida de oração, na nossa vida de cuidado com o próximo. Todas essas coisas que você for lembrando, são coisas que você tem que colocar em cima da balança e realmente ver. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa errada? Né? E manejar bem a palavra de Deus. Ou seja, o que é manejar bem a palavra? Eu gosto de cozinhar. Né? Eu gosto muito de cozinhar. Aliás, eu acabei de fazer o jantar. Né? E uma das coisas que eu me orgulho bastante é saber manejar bem a faca. Né? Então, eu posso contar nos dedos de uma mão as vezes que eu me cortei. Então, a velocidade, né? Eu corto melhor do que a minha própria esposa, né? Usando a faca. E o que é isso? É você manejar bem o instrumento que você tem nas mãos, com habilidade. Isso está relacionado com você ser crente? Claro que está. Mas também está relacionado com toda a sua parte cognitiva, com o seu esforço em querer aprender a ser melhor naquilo que você faz.
Não é apenas, né, você tá lá e baixa o espírito em você e você começa a pregar eloquentemente. Não. Tem pessoas que são naturalmente bons pregadores, mas tem pessoas que não são tão bons assim na retórica, por exemplo. O que uma pessoa que não consegue falar em público tem que fazer? Tem que orar, mas não pode ficar só na oração, tem que buscar ajuda. Tem que procurar uma pessoa que possa lhe ajudar a falar em público, a tirar o medo. Porque são fraquezas que nós temos. Eu já conheci, por exemplo, pastores que tinham grandes problemas na fala. Tiveram que procurar bons fonoaudiólogos, né? Gagos, né? Sabia que tem pastor gago, né? Quem disse que pastor não pode ser gago, né? Pode ser gago. Já imaginou um gago pregar? Ué, acontece, né? Mas isso pode ser contornado com o esforço da própria pessoa. Então, manejar a palavra está relacionado com um conjunto grande de variáveis que nos auxilia a pregar melhor. Sem contar toda a parte do estudo. Aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, essa é a estrutura básica daquilo que eu gostaria de uma maneira informal, conversar com vocês. Na medida que eu falo, né, vocês se sintam à vontade para falar também ou compartilhar algo que vocês têm a dizer. Como eu disse, essa aula, a terceira aula, é um pouquinho mais informal, porque é mais conversa e troca de experiência, tá bom? Então, quem quiser se manifestar, só levantar a mão e falar. Eu vou dividir a minha fala e a minha conversa com vocês em 3 aspectos, tá bom? Primeiro aspecto é o preparo intelectual, o segundo aspecto é o preparo espiritual e o terceiro aspecto é o preparo pessoal, tá bom? Vamos lá pelo aspecto do preparo intelectual. Como que nós podemos pregar melhor, né? Bom, o assunto é muito extenso, mas eu vou me deter a 2 ênfases. Primeiro, que é estudar a palavra de Deus, e em segundo lugar, é estudar a própria arte da pregação. Então, você estuda a palavra de Deus e você deve ter em mãos a palavra de Deus, é lógico, mas nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecermos que nós precisamos de literaturas que nos ajudem a entender a palavra de Deus. Porque dificilmente você, só com a Bíblia, consegue entender tudo. Você consegue entender o básico para a salvação, mas você não consegue entender, talvez, aspectos que sejam importantes você conhecer para que a sua pregação seja uma pregação, vamos dizer assim, com conteúdo. E é uma variável importante da pregação. Ou seja, eu não estou falando de uma pregação simples e uma pregação complexa. Eu estou falando de uma pregação que, de acordo com a audiência que você está ouvindo, você apresenta para a audiência informações, conteúdo que a audiência pode entender, e esse conteúdo pode levar a, finalmente, a pessoa ter uma compreensão da palavra de Deus naquilo que está sendo pregado de forma razoável e aplicar. Não adianta nada eu, por exemplo, falar que, vamos dizer, a Terra, nós temos 4 estações no ano. Ok, mas como que isso acontece, né? Por que que nós somos beneficiados com tudo isso? Porque se você fala para a pessoa só, nós temos 4 estações bem definidas no ano, a pessoa vai ouvir isso, pode até sobrar como informação, mas qual que é a utilidade dessa informação para a vida dela, né? Qual que é a razão daquilo? A pessoa não vislumbra isso. Então, nós precisamos, no nosso ofício, apresentar informações do texto para expô-lo melhor. E para isso, num nível muito básico, porém
que ajuda bastante, é muito importante você ter auxílios que possam te ajudar a entender a Bíblia. E um dos auxílios mais práticos que qualquer um pode ter é uma Bíblia de estudo. Tá? Tem gente que fala assim, mas a Bíblia de estudo, tal, né? Tem opinião de homens. Bom, é normal isso, né? A gente não pode ter medo da opinião dos mestres, né? Daqueles que têm um know-how e que comentam as coisas, né? Lógico, o texto comentado, né? O texto do comentário não é inspirado, então você tem que reter o que é bom. Mas, numa linha geral, uma Bíblia de estudo, eu estou, por exemplo, com uma NA de estudo, que é uma ótima Bíblia, né? Numa ótima versão, ela traz informações preciosas, por exemplo, para você compreender o livro, porque cada livro é introduzido por um tipo de comentário, um tipo de introdução. Cada versículo problemático você pode recorrer, né, nas extensas notas de rodapé, né, não somente dessa Bíblia, mas de outras, e você entender o que está acontecendo, que raios está acontecendo, por que Jesus está falando aquilo, qual que é o sentido daquilo. Por exemplo, a parábola do semeador. Saiu o semeador para semear, parte das sementes caiu em tal lugar, outra. Aí você fica imaginando, por que Jesus falou de semente? Ora, bolas, porque era a cena mais normal de Jesus ter visto, porque era uma sociedade agrária, né? E isso faz toda a diferença, e Jesus, ele usa elementos presentes na vida das pessoas para que as pessoas possam entender melhor essa palavra. Então, no nível mais inicial, é muito importante você ter uma boa Bíblia de estudo, né? As Bíblias de estudo são caras? Olha, em comparação à quantidade de informações que as Bíblias de estudo têm, nós podemos dizer que as Bíblias de estudo são baratas, tá? É lógico, assim, barato em termos relativos, né? Ninguém tem R$ 150, R$ 189, assim, né? Fácil, né? Para pagar uma Bíblia de estudo. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante você, como pregador, começar a pensar em investir no seu conhecimento, tá? Tem que investir. Tem que investir. Por quê? Porque isso vai reverter para benefício da igreja na medida em que você vai apresentar uma pregação melhor. E por que é importante você ser confrontado com esse tipo de literatura, seja a Bíblia de estudo, seja comentários, por exemplo, né? Tem um comentário aqui, por exemplo, do James Edward, de Marcos, né? Olha só, Marcos tem 16 capítulos, tá? E o comentário tem quanto? Tem 630 páginas. Então é um comentário bom? Eu já li, é um comentário ótimo, que vai te levar num nível muito mais profundo do que uma Bíblia de estudo. Vai te levar na compreensão bem analítica do texto e do trecho que você está querendo saber. Então, as pessoas geralmente me perguntam, Paulo, qual que é o melhor comentário para você ter? É uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque, enfim, temos vários tipos de comentários, mas tente optar pelos comentários que são em um livro só. Por exemplo, um livro por livro. É o comentário de Romanos, então é um comentário só de Romanos. Aqueles comentários que é a Bíblia inteira num livro só, aquilo lá tá mais para uma Bíblia de estudo que para um comentário, porque o comentário é mais detalhista. Então, por exemplo, tem comentário das bolinhas, né, da Vida Nova, que é o conjunto, né? Antigo Testamento azul, livros azuis, e o Novo Testamento, livros vermelhos, que tem bolinhas na capa. É um ótimo comentário. Enfim, a cultura cristã também tem ótimos comentários. A Vida Nova tem vários outros conjuntos de coleções de comentários. Tenta fazer uma pesquisa e ver qual que é o comentário. Agora, eu vou te ensinar como que usa comentário. Comentário você usa da seguinte forma. Comentário você usa para tirar a prova real. O que é tirar a prova real? É para você conferir
se você não está viajando muito na maionese. Então, você não vai estruturar a pregação em cima do comentário. Você vai primeiro fazer o seu esforço de estudar o texto, dividir o texto, deixar o texto mastigadinho para pregar, e aí sim você vai lá para o comentário e vai ver, será que eu pensei certo? Será que eu estou sendo coerente? Porque na medida em que você estudar o texto, vão surgir muitas dúvidas. Deixa as dúvidas anotado e vai lá no comentário e vê se o comentarista responde aquelas dúvidas. Então, você mesmo produz as perguntas para você pesquisar no comentário. Você pegar simplesmente o comentário, ler, e a sua pregação ser o resumo do comentário, não é um caminho bom. Por quê? Porque você está, no fim das contas, pregando uma pregação que não é sua. E quando eu falo uma pregação que não é sua, não quer dizer que você não pode copiar a pregação do outro. Você pode, ué. Não tem problema. Agora, quando você só copia de forma mecânica, na verdade você está reproduzindo o conhecimento e a experiência de outra pessoa. E você mesmo não teve a oportunidade de provar no texto e no relacionamento com Deus, baseado nesse texto, que é aquilo mesmo. Então, muita gente pergunta também assim, Paulo, é errado eu copiar o esboço da pregação de alguém? Aí eu falo, não, não é errado não. Tem livros de esboço bíblico justamente para isso. Os grandes pregadores publicam um livro para você ler e ver. Né? E todo mundo, ninguém nasce sabendo pregar. Então, todo mundo, em certa medida, vai imitar um bom pregador. O problema não é esse. O problema é você tornar seu a experiência e você fazer com que aquela pregação, mesmo que você está consultando, algo seu, que sai da sua boca, que sai do seu coração. Não algo que você... Eu já peguei muito caso de pastor que, enfim, por muitos motivos, não tem tempo para preparar a pregação, vai lá na internet, imprime uma pregação e leva aquilo direto para o púlpito para pregar. Não é que o pastor está pecando, o pastor está sendo preguiçoso. Ou seja, ele está simplesmente se apropriando do conhecimento de outra pessoa sem ele mesmo ter tido cuidado de se preparar e de estudar a palavra e de pregar realmente aquilo que é da convicção própria dele. Pregação, meus irmãos, nós pregamos na fé que aquilo que está sendo pregado é o conteúdo da palavra de Deus e convicção própria daquilo que eu estou falando é a verdade. Ninguém fala na pregação, irmãos, eu acho que é isso, tá? Você não acha nada. Pregação é um ato de proclamação, é um ato afirmativo. E quando precisar, você manda mesmo, você coloca imperativo. Porque você está mandando a igreja fazer determinadas coisas, mas não é na sua própria autoridade, é na autoridade da palavra de Deus. Então, o pastor que sobe com a palavra em cima, está lá ensinando, mas ele pode mandar a igreja dele cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. É a autoridade que lhe cabe. Beleza? Hudson, pode fazer o seu comentário, por favor. Ô, Paulo, boa noite, Boa queridos. noite. A minha dúvida é com relação a essa sua afirmação da cópia. Você já passou pelo seminário, né? Claro, né? A gente sabe disso. Esse conselho que você deu para a gente, dentro dessa estrutura que você passou, também é feito no seminário, nos seminários ou no que você Não. fez? No seminário, dentro do seminário, a gente aprende a ser profissional da pregação. Então, é inadmissível você copiar, porque você tem que aprender a pregar. Você tem que aprender a estudar. E todo seminarista, em tese, sai preparado para pregar. Agora, dentre os pregadores que nós temos no Brasil,
A grande verdade é que uma parcela muito pequena de pessoas teve uma formação de seminário. Por exemplo, em igrejas mais pentecostais, por exemplo, a realidade não é necessariamente que o pregador tenha tido uma educação formal em teologia. E também nós temos uma série de contingências na vida, né? É lógico que o ideal, né? Aí chega para acabar com o nosso humor, né? E para deixar a gente lá embaixo, aí o pregador vem e faz questão de falar, não, é que eu demorei a semana inteira para preparar essa mensagem. Eu orei 20 horas para pregar essa mensagem. E você se sente um lixo, né? Porque você não teve 20 horas nem para trabalhar direito. E quanto mais para orar para pregar. É lógico, pessoal. Tem pessoas que estão lá, são pregadores integrais, são pastores em tempo integral. Esses não têm desculpa mesmo, mas tem muito pastor que não é tempo integral. Tem que resolver um monte de bucha o dia inteiro e às vezes não sobra tempo. Como que esse pastor vai poder pregar? Se a gente falar assim, poxa vida, só quem estudou 10, 15, 20 horas pode pregar, no Brasil vai faltar pastor para pregar nas igrejas. Então, qual que é a forma prática da gente contornar isso? A forma prática é de nós termos a humildade de, se necessário, recorrermos à ajuda. Pregação está publicado para você ver. Na medida que isso facilite o seu aprendizado e facilite a sua compreensão para que você possa pregar melhor. Mas a grande ressalva que eu estou fazendo é o quê? Beleza, você pode até ver a pregação do outro, e você pode até usar o esboço do outro, mas você tem que ter domínio daquela palavra e você colocar naquela palavra a sua convicção. Não é um simples ato mecânico de copiar, né? Mas é o ato, ok, essa pregação é boa, eu vou usar uma ilustração daquele irmão, achei sensacional, não tem nenhum problema. As divisões que aquele irmão fez são divisões bíblicas. E tem texto que não dá para fazer muito malabarismo, vai ser aquilo mesmo. Não dá para inventar, né? Não dá para colocar no texto coisas muito criativas. Se você está lidando com o mesmo texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você vai ter que falar em uma das divisões que Deus ama. E todo mundo vai falar isso. Mas você tem que falar sobre a sua convicção diante de Deus, daquilo que está escrito, e baseado também no seu próprio esforço de você ter pego aquele material e ter transformado em algo seu. Você tem que transformar em algo seu, porque é você que está oferecendo, né? Seria muito mais fácil eu passar a pregação da outra pessoa, na verdade? Então, a gente precisa ter esse cuidado, pessoal, tá? De preparação intelectual. Opa, Camila, pode falar. Enquanto eu tomo uma água, pode falar que eu estou ouvindo, tá bom? Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Paulo, você deve conhecer esse comentário aqui, é do Hernandes Dias Lopes. Você falou aí sobre os comentários bíblicos, eu achei muito interessante. Você falou que é meio que uma forma da gente tirar a prova real, né? Daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está buscando. E aqui em casa, a gente está fazendo um estudo do Novo Testamento, eu e uma galera da igreja, e a gente começou pelo livro de Mateus, e eu recebi a indicação desse comentário, de um pastor da PIB também, eu sou da PIB, daqui, e ele é maravilhoso, e, tipo, tem ajudado a gente muito a centrar, sabe? A centralizar, Sim. alinhar, e Sim. eu queria fazer esse comentário, que é justamente isso que a gente está vivendo com o auxílio desse comentário do Hernandes, que é maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta, qual que é o nome do autor desse que você mostrou aí de Marcos? Porque Marcos é o próximo que a gente vai ler, e eu quero comprar outro, além Marcos do é o Hernandes. James Edwards. James Edwards, é da Ah, eu Vida tinha Nova. visto esse na Amazon também, mas eu não vi ninguém que tinha indicado ele ainda. Obrigada. É um comentário. O comentário do Reverendo Hernandes é mais, vamos dizer assim, ele não é tão profundo assim, em termos técnicos. Eu percebi isso. Né? Esse daqui já é. Então é bom ter os dois, dois tipos de comentário, porque o do Reverendo Hernandes é mais pastoral.
E é Isso. muito, e o comentário é muito parecido com pregação. Você vê o Ele reverendo traz até Hernandes pregar e tópicos muita assim, coisa tá né? lá no comentário dele. Isso, ele traz até tópicos assim dos Pois comentários e é. tudo mais, como Que se é uma fosse um mão na esboço de roda para quem pregação prega. mesmo. Que é uma mão na Exatamente. roda para quem prega. E é Entendi. maravilhoso, incrível. É muito bom, é muito Mas bom. eu quero esse aí também que você mostrou. Achei maravilhoso também. Belezura. Beleza. Obrigada. Hudson, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero só acrescentar que seu amigo, Gutierrez Fernandes, né? Ele fez um post no Instagram, tá lá na página dele, fazendo essa diferenciação que você fez aí agora do James Edward para o Hernandes. Cada tipo Uhum. de comentário com a sua, Sim. vale a pena dar uma consultada lá. Sim, por isso que é bom você ter vários tipos de comentário, porque leva você a um equilíbrio, entendeu? Porque se você pega um comentário só desse, você vai ficar louco com a quantidade de informação e você vai querer falar tudo na pregação. E a gente já falou na aula passada que a pregação não é momento em que você vomita informação. Você seleciona as informações para que essas informações possam trazer um ensino coerente, uma exposição coerente da palavra de Deus. Então, é muito importante, tá? Então, infelizmente, pessoal, é lógico que todo mundo tem a sua situação econômica, mas é bom, é bom investir quando tem que investir. E temos hoje, né? Você pode comprar e-book que sai mais barato, você pode assinar a Pilgrim, por exemplo, que é uma loja de e-books onde você paga um preço por mês e você tem acesso a milhares de livros, inclusive estes. Então, hoje, desculpa, não dá para ter, né? A gente tem que ter consciência de que não é só ir lá na frente e falar no poder do Espírito, como se falar no poder do Espírito fosse algo em que a minha mente não trabalha. A minha mente trabalha junto, e minha mente deve trabalhar para a glória de Deus. Outro tipo de preparação intelectual, agora relacionado à pregação, é de nós lermos sobre pregação, né? Sobre pregação. Você tem um carro lá, e você não sabe mexer no carro. Como que você resolve isso? Lendo o manual. O manual do carro não está lá de enfeite, né? Você está com dúvida de com quantas libras você tem que calibrar o pneu, você tem que ir lá ver no manual, né? E se você imaginar que a pregação é um carro que você maneja, que você dirige, conhecer sobre a pregação, os métodos de pregação, as formas didáticas para você pregar também é muito importante. Por quê? Porque pregação não é só ir lá na frente, abrir a Bíblia e falar. Você tem jeito de falar. Você tem jeito de abordar as pessoas. Você tem jeito de estruturar a sua pregação. Então, esse ponto é muito importante. Eu vou trazer aqui algumas dicas de literatura, né? A gente falou do Reverendo Hernandes, né? Pregação expositiva, sua importância para o crescimento da igreja. É um livro excelente, bem compacto, simples, tá? Que traça, vamos dizer, os fundamentos de uma pregação expositiva. Como que você deve pregar expositivamente. Então, os capítulos, né, tem a necessidade da pregação expositiva, a história da pregação expositiva, o conteúdo da pregação expositiva, os propósitos da pregação expositiva, o estilo da pregação expositiva, né, a vida do pregador, o resultado da pregação expositiva, enfim, livro muito bonzinho, tá bom? Vamos dizer assim que é um livro de entrada para o mundo da pregação, e se você não manja nada de pregação, é um bom primeiro livro para você começar a estudar. Outro que é um clássico já, né? É o livro Pregação e Pregadores, que dá nome à nossa tutoria do Dr. D. Martin Lloyd Jones, né? Pregador reformado, né? Cujas pregações estão escritas e bem difundidas hoje. Ele vai trazer os conceitos de pregação que eram próprios da época dele. Então, ele vai falar do ofício da pregação e também do pregador em si. Então,
Então, muito legal também. Traz insights muito legais. É um clássico e é bom ter. Outro, eu não tenho o livro em português, mas esse livro aqui, né, em português se chama As 4 Páginas da Pregação, né, do Paul Scott Wilson, publicado pela Vida Nova. Esse livro já é um livro diferente, porque ele vai apresentar uma metodologia de pregação de textos narrativos, prioritariamente narrativos. Dá para aplicar em outro tipo de texto? Dá. Mas ele vai dar uma cara à pregação parecida como de um filme, onde você apresenta várias cenas. Você apresenta as 4 páginas da pregação são 4 atos da pregação, né? Em que em um texto você identifica qual que é a crise dentro dos personagens, qual que é a crise dentro do mundo relacionado à crise narrada na Bíblia. Aí, no terceiro momento, você enxerga como que a graça de Deus se manifesta para solucionar essa crise dentro da narrativa e como a graça de Deus se manifesta para resolver esse problema para nós hoje. Então, é meio que uma construção de cenas que ajuda muito a pregar textos narrativos e, a bem da verdade, a maioria dos textos que nós temos na Bíblia são textos narrativos. Então, é um livro muito bom, é um guia mesmo, ele te ensina mesmo a pregar dessa maneira, tá bom? Então, uma literatura muito legal. Outra literatura clássica é o que nós temos aqui, ó, o Pregador Contemporâneo Texto Antigo, do Sidney Gray Danos. É um dos maiores mestres de pregação que nós temos. Vai falar desse grande ato que nos separa de um texto antigo e como pregar o texto antigo, né? Ele fala de texto antigo, mas nós estamos falando de interpretação bíblica e como nós pregamos essa literatura bíblica. Então é um livro que vai muito além de homilética, lida também com hermenêutica, que nós falamos um pouquinho na primeira aula, e com certeza vai trazer um subsídio, né, teológico, textual muito bom para você. É um livro que eu também já tive que ler no seminário. Então, todos esses livros, né, são literatura obrigatória de seminário, né? Que quem não tem possibilidade de ir, pode estudar em casa, sem nenhum problema. Outra pregação, outro livro importante é o Pregação Cristocêntrica, né, do Bryan Chapell. O que é a pregação cristocêntrica? É você pregar, né, lógico, de forma expositiva, de uma maneira sempre a indicar a graça de Jesus presente no texto. É algo muito importante, porque de alguma maneira ou de outra, seja de maneira explícita ou maneira implícita, todo texto nos faz olhar para Jesus. Não é que todo texto fale de Jesus. Tem texto que não fala de Jesus e não adianta colocar Jesus no meio que vai dar zebra. Mas todo texto levanta crises e questões que só em Jesus a gente tem solução. Então, nesse sentido, toda a pregação deve ser cristocêntrica no sentido de apontar para Jesus. É como a gente vai lá no médico e você faz um diagnóstico. Não, você tá desnutrido, você tá com pedra nos rins, você tá um passo do caixão. Se o médico só fala isso, você fica desesperado, não? O que o médico tem que fazer? Deu o diagnóstico, ele tem que dar o tratamento. Então, toda a nossa pregação, de alguma maneira, tem que fazer com que a congregação olhe para Jesus. Porque é na cruz que nosso problema ele é solucionado. Tudo converge para a cruz. Porque todo o texto bíblico vai lidar com problemas relacionados ao nosso pecado e como Deus trata isso. E mesmo em textos onde Jesus não está lá presente,
toda a crise, todo problema, todas as questões, de alguma maneira, fazem ponte para as respostas que o evangelho pode oferecer, né? Então, por exemplo, você vai falar de Jonas, Jonas capítulo 2, né? Jonas sendo jogado do barco e foi parar no ventre de um grande peixe, né? Jesus está lá presente? Jesus não está lá presente, mas a gente pode fazer referências a Jesus, porque Jesus mesmo fez referência a esse episódio. E a gente pode pegar problemas do texto, por exemplo, a incredulidade de Jonas, a desobediência de Jonas, o arrependimento de Jonas, que são todos conceitos que de alguma maneira fazem ponte com o conceito do evangelho, da mensagem de Jesus e do próprio Senhor Jesus, da mensagem da cruz. Então, um livro muito importante que ajuda a fazer isso. E um outro livro, agora um livro que todo mundo deveria ler, né? Fica como tarefa de casa, bem curtinho, tá? Poder pela Oração, clássico da literatura de oração, E.M. Bounds. Você não dá nada para esse livro, mas esse livro, ele tem tanta cajadada, sabe? Ele bate tanto na gente, porque ele vai falar que o cerne da pregação é a oração e a vida íntegra das pessoas. Né? Na página 7, no final do primeiro parágrafo, o M. Bounds vai dizer o seguinte: a igreja procura métodos mais aperfeiçoados. Deus procura homens mais aperfeiçoados. Aí você já sente qual que é a tonalidade desse livro. É um livro bem exortativo, né? Que faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, um incentivo para buscarmos mais a Deus em oração. Ou seja, nós estamos falando aqui da parte da preparação, mas a parte da oração é algo importante que a gente vai começar a falar agora, quando nós vamos explorar sobre o preparo espiritual. Pessoal, como que você se prepara espiritualmente para a pregação? E eu não vou inventar a roda aqui, né? Ler a Bíblia e orar. Mas você já não está lendo a Bíblia para pregar? E você não está lendo a Bíblia para dissecá-la, para anunciar a sua congregação? Lógico que tá. Mas o grande problema é que a Bíblia não pode ser o mero objeto do meu trabalho. A Bíblia tem que ser primeiro remédio para mim. Porque eu vou oferecer esse remédio para os outros. Então, se eu já começo a pensar que aquilo que eu estou preparando na pregação não serve para mim, ou não é para mim, aí nós temos um problema muito grande. Por exemplo, eu vou falar sobre mentira. Aí você fala, mas eu não minto? Então essa pregação é para aquele irmão que passa a vida mentindo. Sempre é para os outros, nunca para você. A grande questão é essa, o preparo espiritual na pregação, ele começa sempre com um questionamento próprio. Sabe, o momento de pregação não é um momento meramente intelectual. Né? É um momento em que o próprio preparar da mensagem é uma oração. Então, orar não é somente fechar o olho, juntar as mãos e falar com Deus. Orar é quando o seu coração está conectado com Deus e quando, por meio da palavra, você escuta Deus falar com você e você responde para Deus. E a pregação, meus irmãos, é a resposta que nós damos a Deus sobre o que nós aprendemos e como nós devemos mudar a nossa vida. Por isso que a pregação deve ser feita diante de Deus, em oração. Quando você está preparando a pregação, você tem que sempre estar conectado com Deus. Deus, é isso mesmo. Deus, me dá convicção. Deus, me faz olhar para mim mesmo. Olha, eu tenho esse problema, né? Imagina que você vai pregar sobre amor, que você tem que amar a outra pessoa. E no caminho da igreja você briga com a sua mulher dentro do carro.
por isso ter acontecido, você não vai pregar? Lógico que você vai pregar. Por quê? Porque a pregação, a primeira audiência da sua pregação é você mesmo. É você. Você não prega para edificar apenas os outros. Primeira pessoa que deve ser edificada com a sua própria pregação é você mesmo. E aí, meus irmãos, que vem a tal história da convicção. Ou seja, eu sou confrontado pela palavra de Deus primeiro, eu experimento aquele momento de Deus estar falando comigo, e na hora de eu pregar, eu prego na mais absoluta certeza de que aquilo que eu estou falando é e reproduz a verdade. Porque Deus falou comigo, porque Deus me mudou primeiro, Deus me confrontou primeiro, né? Não julgueis para que não sejais julgados, né? Hipócrita, você quer tirar o cisco no olho do seu irmão e não tira a trave que está na sua? Você sozinho com Deus, preparando a sua oração, a sua pregação, é você fazer aquele esforço de tirar as traves que estão no teu olho, para que você possa apontar para a sua igreja o caminho deles tirarem o cisco que está no olho deles. Então, você preparar a pregação não é apenas preparar de forma a encher a linguiça com informações importantes que você acha importante. Não. Por isso que eu falo para você, se você tem uma vida devocional legal, você não vai ter dificuldade em achar um versículo para pregar no domingo. Por quê? Porque você vai pregar aquele texto que Deus está falando com você. Você não vai ter dificuldade em estudar o texto. Não, porque você já está refletindo e meditando sobre o texto para você. Né? Tem gente aqui que não prega todo domingo, que prega uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Você só vai preparar a pregação quando você vai pregar? Não, você tem que construir esse repertório aos pés do Senhor. Estudando a sua palavra, refletindo, com calma, pegando livros que podem te ajudar a estudar melhor, sendo confrontado pelo Senhor. O pregador, é muito esquisito o que pode acontecer. O pregador pode preparar uma linda pregação, mas só que com a orelha tapada para que aquilo que Deus pode falar com ele. Ou seja, o pregador ele prega uma linda mensagem, cheia de informação. Aquela mensagem pode servir nas mãos de Deus para salvar 1 milhão de pessoas, mas não salva você. Por quê? E qual que é o valor para você se isso acontecer? Então, a gente tem a tendência de separar, orar e ler a Bíblia. Mas não. São duas coisas que devem andar juntas, porque na medida em que você lê a Bíblia, você está orando. Você está falando, oh Deus, poxa vida, eu tenho que melhorar nisso, me ajuda a melhorar nisso. Quantas vezes você não lê um texto em que você foi confrontado e você não teve que dar uma parada para pensar, poxa vida, é isso que eu preciso mudar na minha vida. Você já está orando. Aí você já pede a ajuda de Deus. E aí nós temos que orar efetivamente. Orar por quê? Orar por mim. Orar já pedindo que Deus derrame da sua graça aos seus ouvintes. A gente ora muito com medo de pregar errado. E a gente ora para que a gente tenha coragem para pregar, mas dificilmente a gente ora para que Deus prepare o coração daqueles que vão ouvir a sua palavra. Porque quem faz a obra não é o poder da sua retórica. Quem faz a obra é o poder do Espírito que unge a palavra. Então pode ser a palavra mais simples, pregada por um analfabeto. Se a unção do Espírito Santo estiver com ele, vai ser aquela palavra que vai salvar multidões. Agora, como que você é abastecido pelo poder do Espírito se você não ora? Se você não tem comunhão com o Espírito? Então, é algo que a gente sempre tem que esmurrar nossa carne e tomar consciência. Nós precisamos levar a nossa vida de oração de forma séria. Eu preciso levar a minha vida de oração de forma séria.
Por quê? Porque aí nós saímos de um preparo meramente intelectual, passamos por esse preparo espiritual, que desemboca justamente nesse preparo pessoal. Ou seja, como que eu vou pregar? E como que pessoalmente eu vou apresentar a minha vida como evidência de que aquilo que eu estou pregando realmente eu estou vivendo? Então não tem coisa mais hipócrita do que você ver uma pessoa pregar aquilo que você sabe que ele não vive. É como se eu pregasse em tese, tá? É como se eu pregasse que é importante eu amar minha esposa e em casa eu bato nela. Em tese, tá? Eu não faço isso. Mas se eu batesse na minha esposa e pregasse que eu tinha que amar ela, eu estaria, né, em sérios apuros. Por quê? Porque a minha pregação, ainda que seja sobre a verdade, na minha boca se transforma em mentira, entendeu? Então, o que vai fazer com que aquilo que você fala realmente edifique você e traga edificação para sua igreja é que o resultado final da sua comunhão com a palavra, da sua comunhão com o Espírito, molda todo o ser seu, que vai se refletir na doçura com que você vai pregar a palavra. Tem gente que prega a palavra de Deus com raiva, como um pai amargurado, né? Mas a palavra de Deus tem que ser pregada de forma graciosa, doce. Por quê? Porque a palavra de Deus é graça de Deus. É lógico, a gente tem que ser enérgico às vezes? Tem. Mas tem pregador que só faz isso. Só dá bronca, né? Tem aqueles pregadores que é só água com açúcar, né? Não, tá tudo bem, vai melhorar. Não, tá tudo bem. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Esse equilíbrio, ele vem do nosso preparo como pessoa. Deus, ele age na nossa vida não apenas para mudar a nossa retórica. Deus muda o nosso ser inteiro na medida em que a nossa retórica passa a ser evidência de que Deus está agindo em nós, na nossa pessoa. E é lógico que quando isso vai acontecer, você vai ter um cuidado muito grande em não querer fazer do seu jeito, mas do jeito que possa trazer maior benefício para a igreja. E aí que está um ponto que eu quero explorar com vocês. Evite de ser teimoso no sentido de você querer impor a sua vontade e a sua maneira. Veja qual que é a necessidade e o que pode mais abençoar a sua congregação, né? Por exemplo, tem contextos em que você vai ter que falar de um jeito, que você vai ter que ir vestido de um jeito. Ué, qual que é o problema de ir vestido de um jeito que a igreja pediu para você vestir? Ah, não, mas eu não prego de terno e gravata, que é religiosidade. E a igreja pediu para eu colocar terno e gravata, eu não vou colocar, porque é religiosidade. Você também está sendo religioso, né? Está sendo religioso e burro, porque você está perdendo uma oportunidade de, com a palavra de Deus, alcançar o coração daquelas pessoas. Lógico, o poder não está na roupa. O poder não está nas paredes. Mas também você não pode ser a pedra de tropeço para que outras pessoas se escandalizem, né? Esse papel quem faz muito bem é o diabo, que atrapalha quando a gente prega. Então o pregador não pode sabotar a própria mensagem, tá entendendo? Tem que ser humilde. Tem que ser humilde, né? Realmente se apegar naquilo que é um valor muito mais importante do que coisas pequenas, que nós eventualmente tenhamos que humildemente abrir mão do nosso conforto, abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus.
Às vezes você vai ter que pregar num lugar em que a igreja não vai, por exemplo, ter dinheiro para te pagar uma passagem aérea e você vai ter que ir com seu carro. Você vai ou não vai? Né? Olha, das 100 vezes, se eu puder colocar num gráfico, de 100 oportunidades que eu prego, né? Ou se eu analisar minha vida inteira, hoje é um pouquinho diferente, até porque, enfim, né, eu tenho uma presença dentro da mídia, né, das mídias sociais e tal, mas no começo, de 10 lugares que eu ia, 9 não me davam nada. E um que dava apenas o dinheiro da gasolina. Se você só pensa no dinheiro, você não vai para esses lugares, onde os grandes pregadores não vão. Os grandes pregadores não vão naquela congregação que vai 6 pessoas numa periferia. Mas nós podemos ir. E ter o mesmo efeito na vida daquelas pessoas do que um grande pregador tem. Um grande pregador não vai? Enfim, por diversos motivos, né? Às vezes até relacionados com a própria segurança dele. A gente também não pode julgar. Mas beleza, aquele cara não vai, eu posso ir. E da onde que vem essa decisão? Vem da sua pessoa, vem do seu caráter forjado, vem da sua inteira disponibilidade a fazer a obra do Senhor. E quanto mais você vai fazendo a obra de Deus, Deus vai mostrando essas coisas, né? Então, o nosso aspecto da pregação, e é esse até o intuito de a gente ter colocado o nome pregadores e pregação e pregadores, é de nós termos sempre uma visão integrada daquilo que é o ministério da pregação, aonde nós temos a parte da proclamação, nós vamos ver isso na aula que vem, no encontro que vem, mas você vai chegar na conclusão de que a proclamação em si, o ato de você subir no púlpito e pregar, é 10%, é 5% de um processo muito maior, né? Que é você tá lutando de forma solitária. O pregador, ele trabalha de forma solitária. Por quê? Porque ele tá lá estudando a palavra de Deus, ele tá orando. Às vezes ele não pode compartilhar certas coisas que ele tem que orar para que aquela pregação... Você imagina, você tem uma igreja conflituosa, aí você... A única maneira de você contornar essa situação é pregar. Aí você pergunta para Deus, Deus, o que que eu vou pregar para essa igreja? Você tá sozinho nessa. Os efeitos podem ser compartilhados e os efeitos podem ser comunitários, mas você tá sozinho, né? Você tá cozinhando a comida sozinho. Você vai alimentar uma trupe inteira? Vai, mas você tá lá sozinho. E depois de fazer a comida, muitas vezes você vai ter que fazer a louça sozinho. Que o pessoal come e vai embora. Então, o aspecto de ser pregador, né? Eu creio que ninguém veio com essa expectativa, e eu creio que ninguém tem essa expectativa de ser alguém que tem posição, que tem luxo, que tem prestígio, que tem bastante seguidor. Se você tem essa perspectiva, é bom você escolher outro ministério, porque são muito poucas as pessoas que no ministério da pregação Deus vai dar proeminência para pregar para multidões. 99% prega para pequenas comunidades e pequenos grupos. A grande questão é você estar pronto para assumir esses 99% que 99% de probabilidade você tem para ser um pregador? Ou você vai criar um mundo irreal desses 1% de que pregam na televisão, nas mídias para 1.000, 2.000, 15.000, 20.000, 50.000 pessoas? Da onde que vem essa resposta? A resposta vem de mim. Da ação de Deus no meu coração, na minha vida, na minha integridade diante de Deus.
né? Eu já tive oportunidades de pregar para 3.000 pessoas. Mas isso é algo muito recente, sabe? Eu prego desde os 15 anos de idade. Eu tenho 37. Tinha uma época que eu plantei uma congregação da minha igreja, né? Perto de uma boca de fumo, né? De um cortiço. A gente fez a igreja e tal. E teve um culto que eu me lembro como se fosse hoje, que veio só uma pessoa. Aí quando vem só uma pessoa, você já pensa assim, poxa vida, eu vou cancelar o culto. Eu vou cancelar o culto. Não veio o quórum, né? Não veio o quórum, você faz a conta. Se vier 5, eu continuo o culto. Se não, a gente faz uma oração pequena e manda todo mundo para casa. Aquele dia foi difícil, porque veio uma irmã que, enfim, tinha muitos problemas. E a vontade que deu no coração era realmente orar com a irmã e mandar embora. Porque você já fica desanimado, né? Você faz o culto lá, só vem uma pessoa, né? Aí tal. Aí no meu coração, né? Veio um tipo de voz de Deus falando assim: você vai realmente fazer isso? Né? Porque essa pessoa que tá aqui, quem foi que mandou fui eu, né? Então você vai realmente dispensar ela? Você não vai pregar, não? Né? Eu chamei você para pregar para quantas pessoas? Eu não garanti esse número para você. Eu falei simplesmente para pregar. Se for para 1 ou para 10.000, o meu esforço vai ser o mesmo. O tempo que eu vou gastar vai ser o mesmo. Aí eu preguei para aquela mulher. Como se fosse um culto com a igreja cheia. Ela sentada, eu subi no púlpito, toquei, eu estava sozinho, ainda para piorar, não tinha equipe de louvor, nada. Eu toquei, eu preguei com aquela uma pessoa na frente de mim. Não estou falando para que vocês falem, nossa, o Paulo é bom. Eu estou falando que foi difícil fazer isso. E só dá para fazer isso quando você tem realmente convicção do seu chamado. Convicção da importância que é aquilo, né? Isso passa pela sua preparação pessoal, da sua percepção daquilo que é a pregação, da sua convicção sobre a importância da pregação, sobre os efeitos da pregação, sobre como Deus pode usar você para mudar a história de uma pessoa. Você já imaginou que cada vez que você está no púlpito, em pé, você é a boca de Deus que pode salvar uma vida ou pode colocar uma pá de cal em cima da vida do irmão? E que como é assombroso você pensar que, dependendo de como você fala, você pode trazer edificação, você pode trazer confusão à igreja. Então, conhecer esses níveis de preparo, preparo intelectual, preparo espiritual e preparo pessoal, faz com que a gente tenha uma visão elevada da pregação e faz com que nós tenhamos a vontade, o incentivo de vivermos uma vida no possível, dentro dos nossos limites e capacidades, uma vida digna diante de Deus, uma vida santa, né? E tentar fazer a obra de Deus de uma forma com que ele veja e se agrade. Então, a conversa de hoje é mais uma conversa para a gente poder ser desafiado a nos prepararmos como pregadores e a prepararmos a nossa pregação. E chegar à conclusão de que essas duas coisas andam sempre juntas. É lógico, não existe pregador isento de pecado, mas existe pregador negligente. E o pregador negligente é aquele que negligencia ou o seu próprio cuidado ou
o cuidado com a palavra de Deus. E a Bíblia já diz que quem faz a obra de Deus de forma negligente, Papai do céu não gosta muito, né? Então, é isso daí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Então, é isso, pessoal. Essa conversa está sendo gravada, né? Eu vou desligar agora.